Eu acho que o mais importante é a gente ter clareza de que nós não somos programadores atuando na área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que utilizam ferramentas de programação para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que vão te ajudar a transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje nós vamos tratar do seguinte assunto. Eu preciso ser um programador para aprender automação fiscal, cara? Excelente pergunta, já começou. O tema já é a pergunta. Começou. Precisa ser um programador? Eu acho que isso é um grande problema que as pessoas criam em torno desse assunto, né, cara? Sim. Na verdade, é uma espécie de... É um vício já de quem atua na área de contabilidade, né? Fala, além de ser contador, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser administrador, eu tenho que ser engenheiro, tenho que entender de tudo para poder ajudar o meu cliente, né? Inclusive, tem agora um colega de profissão que ele trabalha com um escritório de contabilidade e tem um cliente dele que é médico. E ele emite a nota do cara, não sei o que e tal. E o cara agora inventou de abrir uma fazenda. E aí o Gmail está pedindo ajuda para tributar alguns produtos de fazenda. Tipo, ele revende cabrito, cabra, ovelha. E a gente estava numa discussão hoje, ficamos uns 30 minutos discutindo qual era a diferença de ovelha para cabra, de cabrito, de cordeiro, para a gente conseguir tributar os produtos do cara. Então, agora a gente tem que ser também agrônomo, né? Mas, assim, é comum que a gente traga isso. Então, vou ter agora que, além disso tudo, vou ter que ser também programador para eu conseguir automatizar as minhas rotinas de trabalho, para eu conseguir executar a minha tarefa, né, minha rotina básica, que é a área fiscal tributária. Não, tá? De forma nenhuma. Eu gosto muito de usar o exemplo do eletricista. Então, tem coisas que a gente precisa fazer em casa, por exemplo, trocar uma lâmpada. E você não precisa fazer uma faculdade de engenharia elétrica, né? De engenheiro eletricista que chama, né? Tinha um amigo que ele fala assim, engenheiro elétrico é aquele que você liga na tomada. Eletrônico é o que você coloca a pilha. Então, você não precisa ser um engenheiro eletricista para você trocar uma lâmpada. Não precisa ser um eletricista para trocar uma lâmpada. Você simplesmente vai lá, desliga a chave geral, troca a lâmpada. Né? Isso não faz de você um eletricista, você não precisa ter uma formação específica para trocar uma lâmpada dentro de sua casa. Então, é muito parecido nesse sentido aqui a questão da automação fiscal. Eu acho que o mais importante é a gente ter clareza de que nós não somos programadores atuando na área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que utilizam ferramentas de programação para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Eu acho que essa visão faz toda a diferença. Porque assim, até para a gente entrar mais nesse assunto, eu preciso entender o que um programador faz e o que um profissional da área fiscal e tributária faz. Para eu saber, eu vejo que é quase que como uma nova profissão que surge, né? Que é a junção desse cara que tem conhecimentos de programação, é a junção do programador com o profissional da área fiscal e da área tributária. Então, a junção desses profissionais dá o que eu chamo de resolvedor de problemas, que é um cara que usa a tecnologia para resolver os problemas da área fiscal e tributária. Perfeito. Então, voltando um pouquinho, o que é um programador? O que o programador faz? É um cara que basicamente tem amplo conhecimento em tecnologia. E para que ele vai usar esse conhecimento? Ele vai fazer um site, ele vai desenvolver um software, ele vai fazer uma série de coisas. Dentre elas, analisar dados. Ele vai desenvolver rede, né? Redes de computadores, servidores. Então tem uma série de coisas que o programador vai fazer que a gente não vai entrar nesse assunto. Porque isso não vai ajudar a gente a desenvolver a nossa atividade de forma eficiente. Entendi. Mas tem um conjunto específico de habilidades de um programador que interessam para a gente. Por quê? Aí agora a gente precisa entender o que é que um profissional da área fiscal e tributária faz. Porque entendendo o que eu faço, eu vou saber como que eu posso, esse conhecimento da área de tecnologia, da programação, pode me ajudar aqui no meu trabalho. Cara. Então, entendi. Está muito claro aí. A gente não vai deixar de ser um profissional da área fiscal e tributária e pensar algumas ferramentas na área de programação. E, basicamente, quais seriam essas funções da programação que seriam úteis aqui para a área fiscal, cara? Perfeito. Para a gente entrar nisso, eu acho interessante a gente pegar o contexto do que é que eu faço aqui na área fiscal e tributária. Porque
é justamente essas atividades que eu executo que vão gerar necessidade de eu utilizar essas ferramentas de programação. Então, o que é que um profissional da área fiscal tributária atual, né, dessa era moderna que a gente vive, faz? Eu entendo que, basicamente, o trabalho que a gente faz é montar, gerar arquivos XML, gerar arquivos TXT no formato SPED. Né? Então, no final, sendo simplório, né, no final das contas, todo o nosso trabalho vai desaguar nisso aí. Então, eu vou fazer a análise. Por que eu estava hoje de manhã lá discutindo o negócio lá das cabras, dos cabritos, dos cordeiros? Porque a gente precisava tributar aquele item. Para quê? Porque o cara queria emitir a nota fiscal. Né? Então, eu emitindo a nota fiscal, eu tenho um arquivo XML. E depois disso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa nota escriturada do IRB ou do sistema de contabilidade qualquer e gerar um SPED fiscal. E aí, antes de gerar o SPED fiscal e mandar isso para o fisco, o que eu vou precisar fazer? Analisar. Eu preciso analisar essas informações, manipular essas informações para que eu consiga transmitir. Então, de uma forma simplificada, o que é que o profissional da área fiscal tributária faz? Ele analisa e manipula informações em arquivos XML e SPED. Perfeito, cara. Mas eu vou mais além ainda. Você ainda não me respondeu o ponto que eu te perguntei, cara. Quais funções da programação, porque é um espectro gigantesco, a gente pode utilizar na área fiscal tributária, cara? Perfeito. É exatamente aí que eu quero chegar. Por isso que eu fiz essa introdução. Por quê? Se o meu trabalho principal é analisar e manipular dados, o que é que eu preciso fazer com mais eficiência no meu trabalho? Analisar e manipular dados. Entende? E a programação, dentro da programação, tem ferramentas que me ajudam a analisar e manipular dados? Tem. Então, são justamente essas ferramentas que eu preciso utilizar. São essas ferramentas que eu preciso conhecer. Então, se eu pegar o mundo da programação e buscar ferramentas que vão me ajudar a fazer essa parte específica do meu trabalho de forma mais eficiente, a gente vai ver que isso não é nem 10% do que um programador faz. Entendi. Marcos, você chega ao usar, eu já vi alguns vídeos seus dizendo isso, ó, se eu souber, eu não sei elencar aqui, você pode dizer, incluir, deletar, eu zero o jogo na área fiscal. Isso a gente já está entrando na área de programação. Seria basicamente isso? Isso, cara? Exatamente. Que é essa habilidade de analisar e manipular dados? São essas 4 habilidades que eu falo aqui. Então, quais são elas? Inserir, alterar, extrair e deletar dados. Então, esse conjunto de 4 habilidades é o que a gente chama de analisar e manipular as informações. Então, vou analisar, vou cruzar dados muitas vezes, né? Preciso saber uma grande dúvida, uma grande dificuldade que as pessoas têm, que atuam na área fiscal tributária, é conferir a movimentação. Cara, eu tenho lá o XML que eu lancei no SPED, eu tenho o SPED, só que eu não sei se as notas fiscais que estão no SPED são todos os XMLs que eu tenho aqui. Está faltando alguma nota? Então, isso é um trabalho de análise. Entende? Perfeito. E aí, como que eu faço essa análise? Usando essas 4 habilidades. Inserir, alterar, extrair e deletar. E com essas 4 habilidades, você, pelo menos com relação a SPED, você zerou o jogo. Você não precisa de mais nada além disso para conseguir resolver qualquer problema que você tiver dentro de um arquivo SPED. E com relação à área fiscal e tributária, se em essência o nosso trabalho é analisar e manipular dados, a gente tem pelo menos 95% dos problemas que a gente pode ter na área fiscal e tributária vai se resumir a essas 4 habilidades. Perfeito. Marcos, eu vou insistir ainda, cara, porque talvez isso seja um obstáculo que muita gente tem em relação à proposta da escola da automação fiscal. Querendo ou não, o contador, para desenvolver a automação fiscal, ele vai ter que aprender linguagem de programação, cara. E como é que seria um contador fazer isso, cara? Porque isso assusta, né, cara? Sim. Como é que você vai transmitir essa ideia? Que linguagem é essa, cara? Perfeito, pronto. Então, é muito comum esse medo, realmente. Cara, não tenho domínio, não conheço, principalmente que a gente fala normalmente para pessoas de 30, 35, 40 anos, né? Que são pessoas que viram o computador nascer. Então, é algo que pode assustar realmente. Só que o que é que eu percebi? Eu descobri nesse processo todo que a gente meio que a gente já lida com programação desde que a gente nasceu até hoje. Então, a gente tem uma espécie de computador, que é o nosso cérebro, e ele responde, ele funciona muito parecido com um computador normal. Inclusive, provavelmente o cara que criou o computador se inspirou no nosso cérebro para poder criar. Só que o que a maioria de nós não percebe, não sabe, é que se eu consigo utilizar o meu cérebro para resolver os problemas do dia a dia,
eu consigo pegar carona no funcionamento natural do meu cérebro para ensinar ao computador, para transmitir para um computador comum informações que vão ajudar a executar as rotinas de trabalho. Eu costumo pensar o seguinte: o nosso cérebro ele é muito bom em encontrar padrões. Em geral, a gente chama de algoritmo, né, em programação. O que é um algoritmo? É um passo a passo lógico de como que você vai resolver um determinado problema. Então, o nosso cérebro ele é muito bom nisso. Tão bom, que a gente muitas vezes faz sem se aperceber. Eu já dei vários exemplos aqui. Quando você acorda de manhã, você vai escovar os dentes, quando você vai tomar banho, quando você vai lavar prato, quando você vai atravessar a rua, quando você vai no mercado. Cada uma dessas tarefas que você faz, você roda um algoritmo, um programinha na sua cabeça que te permite executar essa tarefa. Então, nosso cérebro é muito bom nisso. Porém, o nosso hardware, que é o nosso corpo físico, ele não é tão rápido em executar a tarefa quanto é um computador, desse que a gente utiliza na nossa mesa. Em contrapartida, o computador ele não é tão bom assim de encontrar padrões, de criar algoritmos. No entanto, ele é um foguete para poder executar. Perfeito. Então, onde é que a gente tem o maior ganho? Quando a gente junta essas duas tecnologias, digamos assim. Quando eu uso o melhor do meu cérebro e conecto com o melhor de um computador. Então, quando eu uso o meu cérebro, eu encontro o padrão, eu consigo definir como que eu vou resolver aquele problema e eu consigo comunicar isso para um computador que vai executar na velocidade máxima possível. Então aí eu tenho um casamento perfeito. A questão é, como que eu faço essa transmissão de conhecimento? Como é que eu transfiro o que está no meu cérebro para dentro de um computador? E aí eu percebi também um macetezinho. Como é que funciona um computador? Basicamente, ele tem entrada, processamento de informações e a saída. A gente que estuda lá, quando a gente vai estudar os cursos de programação, de informática, né? A gente tem lá como funciona os periféricos, né? Como é que funciona o computador, o input, processamento e output. Então, é exatamente assim que funciona um computador normal qualquer, esse aqui que a gente está utilizando aqui na mesa, e que você tem na sua casa aí, enfim, vocês já entenderam. Porém, como é que funciona o nosso cérebro? A gente consegue também encontrar esse mesmo padrão de funcionamento do cérebro. Então, quando eu falo para você que essas tarefas que a gente faz no nosso dia a dia são regidas por lógica, é um algoritmozinho que a gente tem para cada uma delas, né? um programinha, um passo a passo, eu não estou brincando. Por exemplo, vamos pegar uma tarefa como lavar prato. Então, quando você vai lavar prato, se a gente pegar essa tarefa que a gente executa e a gente parar para pensar sobre ela, a gente vai criar um algoritmo um passo a passo de como executar isso a ponto de poder escrever um programa no computador que faz isso. Sim, Entende? Só que aí eu estou no mundo real, né? Para eu conseguir rodar esse programinha no mundo real, para alguém lá lavar o prato para mim de forma automatizada, para criar um robô humanoide. Mas eu conseguiria fazer isso dentro de um jogo de videogame, por exemplo. Então, vamos desconstruir isso. Então, eu chego lá na pia, tem um monte de prato na pia. Só o fato de ter prato na pia já me indica, é uma informação, é um input, uma entrada no meu cérebro que me indica, cara, preciso lavar os pratos. E aí eu aciono esse programinha, que é o lava pratos. Então, como é que eu transformo um prato sujo num prato limpo? Então, tem um processamento, que é, em algum momento atrás, alguém me ensinou, eu entendi, eu aprendi como que faz esse processo, como é que transforma um prato sujo num prato limpo, e aí eu executo esse processamento. Pego o prato, passo a água, pego a bucha, bota sabão, passa a bucha no prato, depois você vai lá, enxágua, escorre, coloca no escorredor. Pronto. Isso é o processo de transformar um prato sujo num prato limpo. Isso é o processamento. E a saída é o prato limpo. Sim. Entende? E isso tudo tem lógica. Tem uma lógica por trás disso. A gente consegue colocar isso em linguagem de programação, digamos assim. Porque o que é uma linguagem de programação? É nada mais nada menos do que você estruturar uma rotina passo a passo. Então, tudo que é possível, toda solução que decorre de um passo a passo, você pode programar. Pode. Pronto. E se eu trouxer isso para a área fiscal tributária, e eu acho que é aqui que entra o cerne da questão, qualquer problema fiscal tributário, eu posso criar uma solução de programação, cara? Não vou dizer qualquer, porque eu não gosto de todos eles, mas eu consigo te dizer que pelo menos 99% deles é possível automatizar. Dentro desse contexto que eu trouxe para você, de que a gente basicamente analisa e manipula informações em arquivos XML, XT, aí você pode entrar com planilha, com banco de dados, é informação.
Se você precisa manipular e analisar informações, a automação fiscal pode te ajudar nesse processo. Entendi. Certo, cara. Vamos para um caso prático aqui que está interessante. Pronto. Eu quero todo mês verificar se determinado SPED consta todas as notas fiscais, cara. Pronto. Eu tenho um problema, eu tenho uma rotina a ser feita. Isso. Como é que você enfrentaria isso, cara? Pronto, beleza. Nesse mecanismo que você criou aí, de lógica. Pronto. Né? Quando eu tenho um problema assim, pura e simplesmente solto, aí é onde começa o medo de, cara, esse negócio não é para mim. Por que a gente muitas vezes pensa que esse negócio não é para mim? Porque eu não entendo, eu não tenho a menor noção. Né? Se você, por exemplo, está começando agora no mundo da automação fiscal, se eu te dou esse desafio, Sandro, faz isso para mim. Você vai dizer, cara, eu não tenho a menor noção de como é que eu vou fazer isso. E é eu não tenho a menor noção de como que eu vou fazer isso, que passa essa impressão de que você não é capaz de fazer. Então, como é que a gente resolve isso? E aí, eu descobri isso na prática, junto com os meus alunos, que é através de clareza, digamos assim. Então, hoje a gente desenvolveu um método para gerar clareza sobre o que precisa ser feito e como isso precisa ser feito. Eu chamo de DMI. Então, DMI, D de definir o problema, M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, a gente precisa dar esses 3 passos para a gente conseguir transformar um problema da área fiscal e tributária em uma solução automatizada. Como que se dá esse processo? Uma vez conversando com um aluno meu, eles não estavam conseguindo, né, fazer esse processo de pegar o que eles estavam aprendendo no treinamento e transformar isso numa solução real que resolve algo lá no trabalho dele. E quando eu conversei com esse aluno, ele falou assim, cara, eu estou sem tempo. Não é possível, todo mundo dava a mesma desculpa que estava sem tempo. E conversando com ele, eu falei com ele, tá, vou te ajudar a resolver um problema aí do seu trabalho. Me fala aí uma coisa que você gostaria de automatizar. Aí ele falou que era automatizar o setor fiscal. E aí eu entendi qual era o problema. O problema era a falta de clareza. Então, se eu não sei, é a história lá da Alice no País das Maravilhas, né? Você quer ir para onde? Ah, eu não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, era meio isso que estava acontecendo. Tá? O cara tinha conhecimento para fazer, mas estava perdido, porque não sabia como organizar as ideias, os pensamentos, para conseguir atingir aquele objetivo. E a partir daí, eu também não sabia como que eu sabia fazer aquilo, eu não sabia que sabia fazer aquilo. E eu fui começar a investigar. Porque eu ensinei tudo que eu sabia para você. Teoricamente, você deveria ser capaz de fazer as mesmas coisas que eu faço. Só que se isso não acontece, isso é um indicativo muito claro de que tem alguma coisa que eu sei que eu não te ensinei. Perfeito. E eu fui buscar que coisa era essa. E eu descobri que era isso. Era simplesmente clareza. Então, quando eu tinha um problema para resolver, lá 10, 12 anos atrás, eu estabeleci isso como um problema. Cara, eu quero resolver esse problema. E a partir daí, não era exatamente o método que eu ensino hoje, né? Hoje ele está mais refinado, mas era parecido, era tipo, eu preciso resolver isso, esse problema aí, você vai na conferência das notas. O que eu preciso fazer para conferir as notas fiscais? Cara, eu preciso ter os XMLs, esse é o primeiro passo. Beleza, aí eu ia procurar resolver isso. Consegui o XML, pronto, e agora? Pô, agora eu preciso do SPED, aí eu ia lá atrás do SPED, pô, agora eu tenho o SPED, eu tenho o XML, e agora, como é que eu vou fazer? Pô, agora eu farei uma lista com os arquivos XML, né? Que normalmente como a gente faz, né? Faz uma lista lá do relatório da Cefaz de nota, relatório do sistema, e a gente fica ticando de um lado e de outro para poder descobrir se as notas todas estão lançadas ou não. Isso é um método pouco eficiente. E aí que está a beleza da automação, né? Como é que eu consigo fazer essa conferência de forma automatizada? Em poucos segundos, né? Em poucos segundos. E aí eu fui começando a buscar. Cara, então, como é que eu faço para listar essas informações que eu preciso, sei lá, número da nota, valor da nota fiscal, valor do CMS, numa planilha Excel, por exemplo? Não sei como é que faz, mas eu ia pesquisar. Aí descobri, é assim que faz, beleza. Já tenho metade do problema resolvido. Como é que eu faço? A mesma coisa, só que no arquivo SPED. Ia lá, pesquisava, estudava, descobria como é que era, fazer ponto. Agora eu tenho os dois. Agora, como é que eu faço para comparar um com o outro? Então você entende que é um processo, é um processo lógico. Isso. E por mais que eu não saiba fazer, que eu não saiba como que faz a coisa, eu sei o que precisa fazer. E só de eu saber o que precisa fazer, isso já é um adianto absurdo. Entendi, cara. Cara, isso me faz lembrar, e muita gente que está nos assistindo tem noção disso, que o próprio Excel já tem ali embutido vários mecanismos de automação, né, cara? Tem. A automação que você está propondo vai além. Como é que é isso aí, cara? É a mesma linguagem do Excel? Como é que é isso, cara?
Pronto. O Excel, ele é uma ferramenta, né, do pacote Office. Um pacote lá cheio, como se fosse uma espécie de canivete suíço. Tem várias ferramentas lá. Dentre essas ferramentas, você tem uma ali dentro chamada de VBA, né, que é o Visual Basic for Application. Basicamente é uma linguagem que chama Visual Basic para aplicações, as aplicações do pacote Office. Então não é uma ferramenta do Excel, ele é uma ferramenta do pacote Office. Então eu posso acessar pelo Outlook, eu posso acessar pelo PowerPoint, eu posso acessar pelo Word, por onde eu quiser. Qualquer um dos aplicativos serve. E aí quando eu entro nesse aplicativo, né, Excel, qualquer um a gente usa o Excel, porque normalmente aonde que eu vou exportar os relatórios que eu produzo? No Excel. Então assim, se eu normalmente exportasse os dados num arquivo Word, eu abriria o VBA pelo Word. Sim. Se eu fizesse isso no PowerPoint, eu abriria pelo PowerPoint. Entendi. Então, assim, o Excel é simplesmente a porta de entrada para essa ferramenta. Que não significa que seja Excel. Não é o Excel, tá? Embora, assim, como o Excel trabalha com matemática, matemática é lógica, né, números, basicamente o Excel você cria relatórios e gráficos e faz cálculos matemáticos lá dentro. Que é algo interessante para quem atua na área fiscal tributária, que eu vou precisar fazer cálculos, vou precisar fazer análise, vou precisar fazer relatório, às vezes não precisa fazer gráficos. Então, assim, é uma casadinha interessante usar o Excel junto com o VBA para resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia. Entendi, cara. E me diga uma coisa, por que o VBA, cara? Por que você escolheu essa... Eu sei que existe uma gama de linguagens, inclusive está mais na moda aí a inteligência artificial, que eu acho que vale a pena Sim. depois você falar um pouco disso. Mas por que exatamente o VBA, cara? Pronto. O que eu entendo? Eu, quando comecei, há muitos anos atrás, eu descobri a minha entrada através da programação foi através do VBA. Depois eu procurei aprender outras linguagens de programação. Tem uma linguagem chamada R, que você faz basicamente análise de dados. Tem que aprender Java, Python agora, que está mais na moda, né? C Sharp. Então, assim, tentei aprender outras linguagens também. E o que é que eu percebi? Que essas linguagens... Ah, não presta? Não, então são excelentes linguagens. Só que eu percebo que cada linguagem ela tem uma característica e tem uma afinidade para determinados tipos de problemas. Então, exemplo. Se você precisa trabalhar o que você trouxe hoje com inteligência artificial, uma das melhores linguagens que você tem para fazer isso é o Python. Tem diversas bibliotecas que te ajudam a trabalhar com inteligência artificial. Agora, a grande questão e é importante a gente não perder esse foco, esse objetivo. Qual é o meu objetivo nesse momento na área fiscal tributária? Analisar e manipular informações em arquivos XML, TXT, planilhas e banco de dados. Pronto. Perfeito. Então, eu preciso nesse momento de uma linguagem como Python para resolver esses problemas, porque eu não tenho outra disponível? Não. Eu posso fazer com Python? Posso. Dá para fazer? Dá. Com qualquer linguagem. Qualquer linguagem. Tem uma linguagem que a gente estudava Eu fiz uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E tinha uma linguagemzinha que chama Portugal. É só para você entender como é que funciona a lógica de programação. Eu poderia usar essa linguagem, que é uma linguagem acadêmica, para resolver esses problemas. Entende? Então, qualquer linguagem serve. Por que o VBA especificamente? Aí a gente entra em outra dimensão, que é curva de aprendizado. Então, eu atuo na área fiscal tributária, eu não sou um programador, o meu trabalho não é entender sobre tecnologia, meu trabalho é analisar e manipular dados. Entende? E qual é a forma mais rápida que eu tenho para fazer isso? Então, na minha visão, é através do VBA. Por quê? Porque eu já tenho ele instalado no meu computador. Eu simplesmente clico no botão, já entro no ambiente de desenvolvimento. Eu consigo, em 2 minutos, criar uma automação simples. Uma automação não. Criar um textinho ali que já vai dar um resultado para você de forma muito rápida. Entende? Porém, se eu for fazer isso em qualquer outra linguagem, normalmente eu vou precisar baixar o código dessa linguagem, instalar no meu computador, configurar variáveis de ambiente, baixar pacotes para cada coisa que eu quiser fazer. Pega o exemplo do Python. Eu quero fazer cálculos matemáticos, né? Tipo, usar funções matemáticas. Tem um pacote de funções matemáticas que você baixa, chama Panda, se não me engano, para você fazer cálculos matemáticos, análise de dados e tal. Quero exportar os dados para dentro do Excel. Não é só você dar um comando como a gente tem no VBA, você tem que baixar um pacote, configurar esse pacote para poder fazer isso. Então, basicamente, tudo vai precisar que você baixe um pacote, um negócio chamado IDE, que a IDE
É um ambiente integrado de desenvolvimento. Então, você baixa isso, que é basicamente o que você já tem quando você clica lá no botãozinho VBA do Excel. Ele abre uma janelinha cinza lá, aí já tem tudo que você precisa para começar a desenvolver sua automação. No Python, você pode fazer isso num bloco de notas, por exemplo, só que tem uma série de recursos que são mais interessantes no IDE. Você tem que baixar o IDE, tem que configurar esse IDE para que você consiga utilizar. Então, para quem está começando, e assim, eu não estou querendo dizer que isso é ruim, depende da finalidade. Como eu falei, cara, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Aí eu aconselho que você vá com Python. Mas, para analisar, manipular informações de XML, de SPED, não precisa isso tudo. Entende? E a sua curva de aprendizado vai ser muito grande. E a gente se preocupa muito com isso aqui. Por quê? Se eu pego uma pessoa que tem zero conhecimento em automação fiscal e eu já dou para ela esse mundo de coisa que ela precisa fazer antes de fazer a primeira linha de código, eu frustro essa pessoa. Aí você começa realmente a inverter. Você está canalizando a pessoa para ser um programador e não é o objetivo, né? Exato. E o VBA me parece que já ensina já há algum tempo e tem dado certo, não tem sentido Isso. aventurar em outra. Resolve os problemas. Não é que você não deva se aventurar. Mas o que é que eu sugiro? Eu, inclusive, gosto do Python, estudo Python, né? Por que eu sugiro começar pelo VBA? Porque a curva de aprendizado é muito menor. Se você assistir uma live, pegar uma live minha para aprender a fazer uma live mão na massa minha, você sai da live, a 1 hora depois, 1 hora e meia depois, funcionando. O negócio funcionando no seu computador. Se eu for fazer a mesma coisa com Python do zero, eu vou ter que te ensinar onde é que baixa, como é que instala, como é que configura a variável de ambiente, como é que baixa o pacote, como é que configura, como é que... Então, assim, eu vou demorar, sei lá, 3, 4 horas para te ensinar a fazer a mesma coisa. Entende? Ô, Marcos, surgiu uma curiosidade aqui agora, cara. Em que momento você percebeu que daria para automatizar as rotinas fiscais tributárias, cara? Em que momento? Porque isso não vai do início, cara. Você se aprofundou no fiscal tributário, mas em que momento você falou, cara, dá para eu solucionar muitas das minhas rotinas, agilizar minha vida profissional? Sim. Em que momento deu a mudança de chave, assim, cara? Quando eu entendi, é natural essa dúvida, né? Muita gente chega e me pergunta, professor, isso é possível fazer? Tipo, como se eu tivesse uma tabelinha dizendo isso aqui pode, isso não pode, sabe? Não existe isso. Mas eu também tinha essas dúvidas lá atrás. Então, eu ia pesquisando para saber se era possível fazer ou não, e à medida que eu fui descobrindo que era possível, eu fui fazendo. E chegou um momento, quando começaram a vir essas perguntas, que o pessoal me perguntava, cara, dá. Eu já começava a imaginar na minha cabeça como é que eu ia fazer aquilo. A outra vinha perguntar outra coisa, não dá. E eu comecei a perceber que essas coisas tinham como se fosse uma essência, sabe? Tinha algo em comum. E aí eu comecei a sacar esse negócio do se você já fez, você já sabe. Então eu comecei a perceber o seguinte, cara, se eu consigo fazer de forma manual, eu consigo automatizar. Entendi, cara. Porque é muito real isso, cara. Não é uma analogia. Para mim é algo concreto. O nosso cérebro é um computador. Então se eu consigo usar o meu cérebro para criar um algoritmo para resolver de forma manual, eu consigo, inclusive um desperdício de tempo, eu continuar fazendo isso de forma manual. Porque se eu tenho uma ferramenta que já fez a parte mais difícil para mim, que é criar um algoritmo, eu não tenho nenhuma justificativa para eu não pegar esse algoritmo e entregar na mão do computador, porque ele vai executar para mim de forma mais rápida, de forma mais prática e de forma mais segura. Então, quando eu entendi isso, eu parei de tentar, cara, será que é possível fazer? E comecei a focar o seguinte, mudei a pergunta. Qual era a pergunta que eu me fazia? Dá para fazer isso? Aí eu tentava encontrar uma resposta. Aí eu descobri que sim, pô, legal. Hoje, como é que eu faço? Como eu já sei que é possível fazer, porque eu consigo fazer de forma manual, eu me pergunto, como que eu sei fazer isso? Como é que eu sei... não é bem essa pergunta, mas é nesse sentido, sabe? Entendi. Se eu consigo estruturar o passo a passo do que eu faço manual, isso. Você pode converter isso em... Eu lembrei da primeira vez que eu me fiz essa pergunta. Foi quando eu estava estava mexendo com o SPED. Né? Eu queria gerar um relatório com as chaves de acesso do SPED fiscal. Para isso eu precisava encontrar o registro C100. E aí eu fui lá, comecei a montar, né, intuitivamente lá o DMI, ainda não tinha o DMI, mas chegou um momento que eu falei assim, pô, beleza, eu abro o arquivo, eu vou analisando e tal, pô, aqui está um C100. Aí eu parei e perguntei, como que eu sei que isso é um C100? Parece uma pergunta meio de maluco, mas assim, isso faz você perceber o que você não tinha sacado antes. Então, quando eu me fiz essa pergunta, porque assim, tá claro que eu identifiquei o registro.
Agora, como que eu sei que esse é o registro C100 e não o outro? Sim, sim. Porque o meu cérebro identificou um padrão ali. Que padrão foi esse? Eu saquei que quando você pega lá os primeiros caracteres de qualquer linha de um arquivo SPED, você tem pipe, o nome do registro, pipe de novo. Aí, opa, isso é um padrão. Então, toda vez que eu tiver do primeiro até o quinto caractere, pipe C100, eu estou no registro C100. Aí eu, cara, é assim que eu sei que eu estou no registro C100. E aí, uma vez que eu entendi isso, eu vou lá no meu computador e falo para ele, se os 5 primeiros caracteres tiverem esse padrão, pipe C100, você está no registro certo. Então, faça isso. Cara, então, a partir daí, dessa simples linguagem, que é algo bem inicial, eu sei que você pode comparar isso com qualquer outra informação. Exatamente. Com essa linguagem aí, cara. Perfeito. Tudo tem um padrão. Quer ver que interessante? Outro dia, um aluno chegou para mim, ele estava com um arquivo PDF. Ele queria transformar o PDF em TXT, queria extrair informações de um arquivo PDF. E aí eu falei, beleza, copia os dados do PDF, cola no TXT e vamos analisar isso. E aí ele analisou lá e tal, falou, cara, eu analisei, mas não tem um padrão. E eu falei, cara, sempre tem um padrão. Porque às vezes o que a gente acha que é um padrão óbvio, tem uma tabelinha. Então tem lá uma informação, aí tem uma vírgula, tem outra informação, uma vírgula, tem outra informação, um tab. Mas tem padrões que não são tão óbvios. Exemplo, no caso dele específico, tinha lá um relatório, como se fosse uma folha de pagamento. E tinha uma linha que tinha tal informação, tipo INSS, 2 pontos, um valor. Sim. Aí depois tinha FGTS, 2 pontos, outro valor. E ele não sabia como pegar o valor do FGTS, por exemplo. E aí eu falei, cara, peraí. Toda vez que aparece essa linha do FGTS, aparece também o INSS do lado? Aí ele falou, pô, aparece. Isso é um padrão. Sacou? Então, a partir do momento que eu sei, isso é um pouquinho mais aprofundado de explicar, mas assim, existe um padrão ali. Toda vez que eu estou naquela linha que tem aquela informação que eu quero, eu encontro esse padrão de caracteres. Então, o que, é que eu preciso fazer? Computador, toda vez que você chegar na linha e encontrar esse padrão de caractere, quer dizer que você está na linha certa. Avança tantos caracteres para lá e pega essa informação daqui. Então, existe esse padrão, por mais que você não perceba. Então, como eu sabia que, cara, se eu consigo fazer de forma manual, porque eu bato o olho e eu sei, tá aqui a informação, copio e colo. Então, se eu consigo enxergar aquele padrão e extrair aquela informação de forma manual, eu consigo criar um algoritmo e transmitir isso para o computador para ele fazer para mim também. Cara, esse transformador. Eu lembro uma vez, acho que foi logo no início que a gente se conheceu, cara, eu estava com uma demanda em referente a fator de conversão. E aí eu falei, dá para fazer, Max? Ele falou, não me pergunte isso não, cara. O que você quer? Eu falei, eu quero identificar que todo item do 0200, que a unidade de medida do 0200 que esteja divergente com o XML de saída, que se identifique se houve o fator de conversão no 0220. Sim. Pronto, aí você me trouxe uma ferramenta, então é justamente essa linguagem que você falou. Toda vez você criou uma linguagem específica. Isso, porque assim, você consegue fazer isso de forma manual? Você consegue, né? Você vai lá e, pô, não, realmente isso aqui está faltando e tal. Então, se você consegue fazer de forma manual, quer dizer que o seu cérebro identificou um padrão de funcionamento. Você sacou esse padrão. Talvez não conscientemente. Então, qual é o trabalho que eu faço hoje? Eu não sei como é que faz tudo. Mas eu sei que se eu consigo executar de forma manual, é porque meu cérebro achou um padrão. Então, eu me faço a pergunta certa. Como que eu sei que isso é assim? E aí meu cérebro me conta, ele me fala, cara, eu sei por causa disso. E aí eu pego isso e transfiro para o computador. Pronto, eu posso ter 10 arquivos XML, 1000, e você criou uma única linguagem e você automatiza isso pro... Exato. É entender a essência da coisa. É inclusive uma coisa que eu estava conversando outro dia, não sei com quem foi. Eu acho que foi até com você. Como é que eu explico isso para as pessoas? Eu não sei como é que eu explico isso. Entende? Parece um negócio meio místico, mas assim, você percebe que tem uma essência ali por trás. Entende? A forma mais clara que eu consigo explicar é essa. Cara, se eu consigo fazer de forma manual, é porque meu cérebro identificou um padrão e criou um algoritmo para eu identificar aquilo. Qual é o algoritmo que o meu cérebro criou? Se eu entender qual foi esse algoritmo que ele criou, eu só copio e colo. Copio da minha mente, colo no computador e ele faz para mim. Rapaz, então todo profissional da área fiscal, ele é um programador, ele não sabe apenas a linguagem. Exatamente. Porque qual é a linguagem de programação? É a lógica.
E todos nós usamos lógica. O tempo todo. Como eu falei para você. Tudo que existe foi pensado antes. Qualquer coisa que foi criada pelo homem, pelo menos, né? Foi pensado antes. Não existe a possibilidade de você criar algo que não foi pensado antes. Marco, eu quero fazer a última pergunta, cara. Com a automação fiscal, você acredita que vai chegar um momento em que o profissional da área fiscal tributária não vai ter necessidade nenhuma de fazer trabalhos manuais repetitivos, cara? Você acha que isso vai acabar uma hora, cara? Uma boa pergunta essa, viu? Eu não sei te dizer isso sinceramente. Porque, assim, generalizar é sempre complicado, né? Tudo e nada é complicado você dizer. Mas, assim, existe uma grande tendência que, com o passar dos anos, os profissionais que atuam não só na área fiscal e tributária, mas em qualquer outra área, tenham que desenvolver esse conhecimento de automação, né? De programação, de tecnologia. E vão continuar existindo desafios. Né? Não é que, tipo, você resolveu isso aqui e acabou, sua vida está resolvida. Não, vão surgir outros desafios. Por quê? Quando você resolve um problema, você chega num novo patamar, e aí você vai começar a perceber problemas que você não percebia antes. Parece que não existe, né? Mas o problema é só esse aqui. Se eu resolver isso, minha vida está linda. Só que quando você resolve esse problema, é como se você liberasse espaço da memória para perceber coisas que você não percebia antes. Então vão surgir novos problemas, novas situações. Então eu não acho que tipo, vai chegar um momento, essa questão do trabalho manual, acredito que vai reduzir bastante. Talvez chegue um momento que a gente elimine isso. Mas isso não significa que a gente não vai continuar tendo problemas. Perfeito. E isso me faz recordar o seguinte, que também foi uma demanda que a gente conversou e você solucionou, que surgiu essa decisão do século de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. A Receita trouxe novos critérios para se quantificar esse crédito e você conseguiu automatizar, né, cara? Nenhum sistema do mercado estava preparado para isso, né, cara? Hoje, qualquer sistema, sei lá, tem a opção de excluir o ICMS da base do PIS da COFINS. Então, mas naquele momento não tinha. Cara. Então, isso também é algo interessante. A vida, como eu falo, né? A gente tem um mundo ideal e tem um mundo real. Então, essa habilidade te permite reagir aos problemas do mundo real de forma mais rápida. Perfeito. Cara, então eu encerro por aqui, convidando vocês a acompanhar a gente. Então, é uma série de 10 episódios, essa é a 4ª. E vamos nessa. Tem mais coisas pela frente aí, aproveitar para convidar vocês para participarem da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre 14 e 18 de novembro. E vocês podem se inscrever clicando no link aqui abaixo na descrição do vídeo. Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.